Boas. Neste vídeo eu decidi falar acerca de quando é que as pessoas decidem finalmente olhar para dentro. Há dois grandes, claro que isto é relativo e há intermédios, há dois grandes momentos em que as pessoas decidem olhar para dentro. Uh, Quando uma pessoa tem a consciência, quando uma pessoa tem uma epifania, tem um passo de humildade, de um movimento de autoconsciência, às vezes inconsciente, é que uma pessoa percebe que faz sentido, que a única coisa que faz sentido é olhar para dentro e centrar-se em si mesmo, em si mesma e trabalhar o interior, desenvolver autoconsciência emocional, intelectual e espiritual. E isto é um processo mais harmonioso, é uma evolução através da consciência, da consciencialização, às vezes através daquilo que outros dizem, de um livro que uma pessoa lê, de uma palestra que uma pessoa vê, de um vídeo que uma pessoa vê. Uma pessoa percebe que, de facto, sente um chamamento, de facto faz sentido olhar para dentro, ganhar a vida interior e curiosidade intelectual acerca da espiritualidade no sentido geral para estudar em vez de se envolver em preconceitos relativos. Outro caminho é através da perda, do sofrimento, da doença, da crise enorme. E claro que nós temos vários níveis de crise. Às vezes nós estamos em crise, nós estamos frustrados, estamos insatisfeitos, estamos em crise, só que ainda não reparamos, ainda estamos em negação, ainda estamos a resistir à mudança, à necessidade de fazer um movimento interior. Então a vida começa ela dá uma perda ainda maior, faz com que uma pessoa tenha uma crise ainda maior, porque o universo é cósmico e sábio, para ver se uma pessoa acorda para a vida e decide ganhar curiosidade intelectual, emocional e espiritual. E decide estudar a espiritualidade, e decide meditar, e decide olhar para dentro e fazer transformações na sua vida. E se uma pessoa, mesmo com essa crise já crescente, uma pessoa não acordar, vem uma crise ainda maior. E é sempre assim. Até uma pessoa perceber que tem finalmente de olhar para dentro. Nós temos de olhar para dentro. Nós temos de enfrentar os nossos medos, as nossas fobias, as nossas frustrações e insatisfações. Nós temos de olhar para dentro. Nós temos de parar de fugir. E há mil e uma formas de fugir. O materialismo é uma delas, o consumismo absurdo é outra delas, uma pessoa ligar tanto às aparências, uma pessoa viciar-se em drogas, uma pessoa viciar-se nos outros, apegar-se demais aos outros, uma pessoa arranja mil e uma pessoa está sempre ativa a querer fazer alguma coisa porque não quer parar, uma pessoa viciar-se no trabalho, uma pessoa viciar-se na comida, viciar-se na bebida, como é óbvio, também. As pessoas viciam-se em mil e uma coisas porque as pessoas estão a fugir delas mesmas. Porque não querem enfrentar aquilo que sentem, porque têm bloqueios emocionais que não querem enfrentar. E há sempre um momento em que uma pessoa é empurrada, é encostada à parede e percebe, ora bem, eu agora ou faço um mergulho interior, ou faço um movimento interior, ou faço uma transformação interior, ou me entrego às emoções que precisam ser resolvidas e às crenças que precisam ser colocadas em causa, porque isto é uma coisa muito importante, as crenças que precisam ser colocadas em causa, os preconceitos até relativos à espiritualidade precisam ser colocados em causa. Eu faço isso ou eu continuo no meu caminho de autodestruição e de suicídio, rápido ou lento. Porque nada deste mundo pode trazer felicidade se uma pessoa não olhar para dentro, porque a felicidade é uma coisa que acontece de dentro para fora, ela não acontece de fora para dentro. E às vezes até a perda de alguém, uma pessoa está apegada a alguém, de repente perde, a pessoa já estava mal. A pessoa quando perde alguém, e sofre muito com isso, quando a outra pessoa não quer estar mais connosco, ou seja o que for, quando falece, a pessoa parece que isso causou o sofrimento enorme, mas o apego que uma pessoa tinha já era sinal de uma carência, de uma frustração, de uma ignorância espiritual até. E tudo isso precisa ser resolvido, que as pessoas não estão bem. As pessoas quando se apegam, as pessoas quando se viciam em determinadas coisas, as pessoas não estão bem. E tudo isso são mecanismos inconscientes que o nosso ego utiliza para fugirmos de nós mesmos. Então há sempre uma altura em que uma pessoa, ou através de um livro, ou através de... Porque as pessoas em geral já estão em crise. Há crises maiores do que outras. Ou através de um livro, ou através de um vídeo, ou através de uma palestra, ou através de um toque de um amigo, ou de uma amiga, ou através de um conhecido, ou através de um sinal na rua, seja o que for.
uma pessoa percebe que de facto faz sentido, e só faz sentido, entre aspas, olhar para dentro e ganhar vida interior, haver uma conquista e uma libertação intelectual, emocional e espiritual, ou através de uma perda, de uma doença, de algo que nos cause muito sofrimento. E que uma pessoa percebe que não há saída. Ou uma pessoa desperta espiritualmente, seja qual for a expressão que uma pessoa queira usar, com liberdade, nova espiritualidade que liberte, que incentiva a felicidade e não mais uma prisão, ou uma pessoa desperta nesse sentido, ou continua mergulhada no sofrimento, na angústia, na frustração, na insatisfação, na raiva, na revolta, em tudo isso, no ódio. E às vezes até o vício no próprio futebol, ou o vício estamos sempre a olhar para o espelho, todo esse tipo de uma pessoa está sempre a procurar a estética perfeita, o corpo ideal, tudo isso, estes vícios, quando é vício já entra no caminho de patologia, ou no desequilíbrio, ou na desarmonia. Pato significador, por exemplo, discurso assacador, patologia. Quando a pessoa está viciada nestas coisas, a pessoa está a fugir dela mesma, no fundo. A pessoa está a procurar fora aquilo que precisa de encontrar dentro. Eu costumo falar, eu vou voltar a falar na história que é muito importante. Há pessoas, há muita gente até, que sofreu muito por ser julgada, por ser discriminada, por ser condenada, ou seja qual for a expressão, por ser gordinha, ou seja o que for. E de repente a pessoa revolta-se, a pessoa percebe, não, eu tenho de fazer alguma coisa. E o que é que a pessoa vai fazer? Qual é o impulso? O que é que às vezes até psicoterapeutas dizem? É ir para o ginásio para ganhar, para emagrecer, claro que ter o corpo saudável é fantástico, para depois as outras pessoas terem uma percepção diferente dela. E depois as outras pessoas terem uma percepção diferente dela. E elogiarem, estás mais magrinha, estás mais não sei o quê, ou estás mais magro, seja o que for. A pessoa ganhar uma percepção diferente de si. Então o que é que acontece? A questão da autoestima, que é uma questão de independência emocional, ela não é resolvida. Porque a pessoa continua a depender emocionalmente que os outros valorizem para ela se valorizar. Que os outros já aceitem para ela se aceitar. E isso continua a haver um problema, que é o problema da falta de autoestima, que é o problema do vazio interior que uma pessoa está a tentar colmatar com a atenção dos outros, com a valorização dos outros, com a aceitação dos outros. E tudo isso é decadente, porque há um vazio. A solidão, no fundo, é um estado de espírito. Ou é então a falta de estado de espírito, a falta de centragem interior, a falta da necessidade e da atividade e da realidade de uma pessoa olhar para dentro e centrar-se em si mesma e gostar de estar dentro de si. E a meditação é a terapêutica fundamental. Para mim, uma espiritualidade que não incentiva a meditação, que não se realiza com as práticas meditativas, e realizar é tornar real, acaba por ser muitas vezes uma falsa espiritualidade. Uma espiritualidade que só se baseia na oração, ou que só se baseia na pedinchice, em que uma pessoa não faz transformações interiores, mas quer que a vida aconteça de fora para dentro, que a vida transforme de fora para dentro. A pessoa quer um milagre, mas não faz o milagre acontecer. A pessoa quer que uma cura apareça sem uma pessoa se transformar, sem uma pessoa se resolver emocionalmente. A pessoa não quer fazer nada para se transformar a si mesma, para se tornar uma pessoa melhor, mas quer que de repente o universo ou Deus tenham pena e transforme a própria vida sem a pessoa fazer nada, sem a pessoa reconhecer o poder e a necessidade que tem de se transformar interiormente. Se uma espiritualidade que não tenha a meditação, que não incentiva a interiorização profunda e que respeita a liberdade, a questão da harmonia, do prazer e da autoconsciência e da individualidade, para mim é uma falsa espiritualidade. Uma espiritualidade que só se baseia em mediadores e verdades encaixotadas para toda a gente, para mim é uma falsa espiritualidade. Foge ao conceito e à ontologia de que deveria ser a espiritualidade ou religião, religação. A pessoa religar-se a si mesma, religar-se com o cosmos, religar-se com a supramatéria, religar-se com a alma, seja o que for. Portanto, quando é que uma pessoa decide finalmente olhar para dentro? E quando é que tu ou vocês que estejam a ver este vídeo vão decidir finalmente olhar para dentro? E ganhar curiosidade intelectual. Eu gosto de incentivar a curiosidade, independência e liberdade intelectuais, mas neste caso a curiosidade intelectual e emocional para olharem para dentro. E para estudarem a espiritualidade no sentido geral, sem preconceitos, ou tentando contrariar os preconceitos onde uma pessoa está mergulhada relativa à espiritualidade. Às vezes uma pessoa tem ideias preconcebidas tão absurdas e tão longe da realidade, e uma pessoa ridiculariza uma coisa que uma pessoa desconhece, e uma pessoa é que está a ser ridícula. Mergulhada em preconceitos, às vezes sentindo-se superiores às outras pessoas que lidam com a espiritualidade, quando uma pessoa é que está a passar vergonha mergulhada em preconceitos denigrativos. E uma pessoa ridiculariza, fazendo figura de ridícula, aquilo que a poderia ajudar a ser mais feliz.
Portanto, pode estar na moda a questão da espiritualidade, mas o que importa é as pessoas serem felizes. Porque também está na moda, e já está na moda há muitos séculos, as pessoas serem miseráveis, infelizes, decadentes, frustradas, insatisfeitas e a sofrer. Portanto, é essa moda que precisa ser contrariada. Moda no sentido da normalidade. Normalidade no sentido de uma estatística elevada ou de uma quantidade de pessoas a sofrer enorme. Portanto, temos de olhar para dentro finalmente, porque nada do que tem de fora nos pode resolver a questão do vazio interior e a questão da falta de autoestima, a questão da solidão. Uma pessoa tem, num momento na vida qualquer, uma pessoa tem de olhar para dentro. E tem de trabalhar a felicidade no sentido da autoconsciência e da autocentragem. Uma pessoa tem de parar de projetar a felicidade nos outros. E parar de achar que são os políticos que vão resolver necessariamente a nossa vida. Uma pessoa tem de assumir o pulso da própria vida. E esta é a grande diferença entre, por exemplo, as filosofias orientais e as religiões ocidentais. Enquanto as filosofias orientais, com o budismo, com o taoísmo e não só, se incentiva mais não só a fluir na vida, como a ganhar autoconsciência, a ganhar autocentragem e uma pessoa perceber o poder que tem para transformar na sua vida, elas incentivam mais a felicidade do que as religiões ocidentais, que muitas vezes mais reprimem e oprimem e mais incentivam as pessoas a pedinchar sem fazer transformações interiores do que a compreenderem o poder que têm para transformar a própria vida. Não quer dizer que seja tudo mau nas religiões ocidentais, isto são genéricos, valem o que valem, mas uma pessoa precisa aprender a colocar em causa isso aí. E houve muita coisa que foi deturpada até das mensagens de Cristo, assim se pode dizer. Mal compreendidas ou adequadas a contextos onde predominava o medo, o controlo, o julgamento. E nós precisamos aprender a colocar isso em causa. E acho que temos mais do que mendigar para o divino, entre aspas, nós temos de aprender a perceber e encontrar o divino que nós já somos. E nesse sentido o poder que nós temos para transformar as nossas vidas no sentido mais abrangente possível. E sem autoconsciência, sem autocentragem, sem autoajuda, sem autoconhecimento e, neste caso, sem o individualismo, porque, como eu costumo dizer, ou como eu já disse antes, no objetivismo centra o objeto, no subjetivismo centra o sujeito, no idealismo centra a ideia, no individualismo centra a individualidade. Neste caso, tudo isto que envolve olhar para dentro, centrar-se no interior, ganhar autoconsciência, com autoestima, ou ganhar autoestima, com autoajuda, com autocentragem, autoconhecimento, tudo isso aí, centragem, autocentragem, é uma centragem na própria individualidade. Nesse sentido que eu acabei de falar, o individualismo é essa centragem na própria individualidade, que não tem nada a ver com o egocentrismo. Nesse caso, o individualismo propõe uma realização de dentro para fora, enquanto o egocentrismo propõe uma realização de fora para dentro. Uma pessoa alimenta uma síndrome da vitimização. Portanto, nós temos de olhar para dentro. E não esperar por uma crise maior, porque muitas vezes nós já estamos em crise, nós ainda não percebemos, estamos em negação, estamos num estado de negação, estamos a querer fugir daquilo que nós sentimos. Muitas vezes com práticas diárias que demonstram isso. A pessoa está a querer fugir, a pessoa não quer estar parada, a pessoa não quer fechar os olhos, a pessoa não quer meditar. A pessoa está a fugir. Uma pessoa que tem medo de fechar os olhos e de meditar, e que só fecha os olhos quando é para dormir, uma pessoa tem com muitos problemas interiores e precisa de enfrentar essas fobias, esses medos, essas frustrações, essas raivas e revoltas até. E não devemos esperar por crises maiores, porque elas vão aparecer. Porque elas aparecem a todos, cada um à sua maneira. As crises vão crescendo. E o vazio vai crescendo, até uma pessoa perceber, através do sofrimento, tendo de olhar para dentro. E o que é que eu desejo com os meus vídeos? Tanto ajudar as pessoas que já estejam em crise a não chegarem numa crise maior e olharem para dentro, incentivando, volto a dizer, curiosidade, independência e liberdade intelectuais para estudarem espiritualidade no sentido geral, ao invés de fugirem dela achando que sabem muito acerca dela, como também ajudar as pessoas, através da consciência, a decidirem olhar para dentro sem terem de passar por uma crise ainda maior, porque muito provavelmente já estão em crise. É uma pessoa que vive com os arquétipos socioculturais, com aquele lixo sociocultural que receberam desde pequenos. As pessoas, quando vivem com isso, acabam por viver de forma inconsciente, onde se incentiva a competição, onde não há amor, não há nada disso, é natural que já sejam em crise. As pessoas aqui ainda não perceberam que estão em crise. A falta de vida interior leva qualquer uma à crise. Portanto, a crise vai crescendo, mas a crise já existe.
E uma pessoa tende a olhar para dentro de uma maneira ou de outra, em vez de fugir daquilo que sente. E há mil e uma formas de fugir daquilo que sente. Há pessoas que não são viciadas em nenhum químico, nem sequer são viciadas no trabalho, mas são, por exemplo, viciadas no julgamento. São viciadas naquela sensação de poder, naquele pseudo-prazer que sentem quando julgam alguém, quando condenam alguém, quando se sentem superiores a alguém, quando se colocam numa posição de superioridade relativamente a alguém. Então, nesse sentido, há pessoas viciadas e o julgamento acaba por ser o químico que tanto precisam, aquela pseudo-homeostasia que tanto procuram para fugirem daquilo que sentem. Portanto, é um vício muito abstrato, aparentemente abstrato, mas é um vício que também existe. E às vezes as pessoas sentem-se superiores às outras porque não têm vícios químicos ou não têm esse tipo de dependências, entre aspas, mas não imaginam que têm outro tipo de vícios. Sempre que uma pessoa não tem vida interior, sempre que uma pessoa não desperta espiritualmente, e, ou seja qual for a expressão que uma pessoa queira usar, porque isto aqui é complicado falar acerca disto, a espiritualidade é sempre complicado falar acerca dela, se uma pessoa não desperta espiritualmente, uma pessoa vive uma crise qualquer. E vive uma dependência qualquer, um vício qualquer. E é um processo. A autoconsciência, a autocentragem, a questão da felicidade é um processo crescente. Não acontece de um dia para o outro. Claro que o nosso ego só quer coisas rápidas e imediatas. E por isso é que pedincha para Deus, para o divino, seja o que for, em vez de fazer transformações interiores e perceber que é um passo. Às vezes o que uma pessoa precisa fazer para transformar a sua vida é, passo a passo, todos os dias, dedicar um tempinho, 15 minutos, ou meia hora, quanto mais melhor, para trabalhar o interior, para se harmonizar, para se conhecer, para descobrir o que é, no meio disto tudo, no meio do universo, no meio do cosmos. E é um processo de todos os dias uma pessoa canalizar recursos, tempo, energia, dinheiro, até para ir ver palestras, para descobrir livros, para seja o que for, para uma pessoa ganhar autoconsciência. Não é de um dia para o outro que uma pessoa. Portanto, se gostarem deste vídeo no canal, estão a aparecer, parece que está bloqueado.